Hoje vamos falar da 33ª, é isso? O segundo estágio do psiquismo humano. Hoje eu não estou legal, estou com uma pré-gripe, estou com um estado de estresse embutido. E então não estou com a minha faculdade psíquica em plena atividade não. Mas o curso é curso preparatório do exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. Vamos bater um papo, vamos ver como é que essas coisas aqui caminham. Semana passada falamos do primeiro estágio. É isso? O primeiro estágio do psiquismo humano. Bom, para falar do segundo estágio, tem que falar um pouco do primeiro, né? Como é que foi criado o segundo estágio? Simplesmente chegou, foi implantado sozinho, alguém falou, quanto tempo levou, como é que foi isso? E tem um marco, né? O segundo estágio chega com um marco que levará a humanidade para frente. Alguém sabe, pode nos ajudar? Segundo estágio é Jesus. E segundo estágio, ela vai ser anunciado muito antes, né? Essa lição, Jesus leva mais ou menos 1000 anos para reencarnar, para encarnar, baixando seu estado vibratório. Mas antes de iniciar o processo de encarnação, ele já começava a surgir as primeiras cartas, né? Avisando que viria, né? Ou há de vir um ser que colocaria ordem na, entre aspas, desordem do primeiro estágio. E quando buscamos aqui analisar alguns livros históricos, vamos cair aqui, em especial, no judaísmo, né? E é no judaísmo que vai citar a linhagem genética que ele deveria aparecer. Mas quando vamos falar da linhagem genética, porque ele já está muito próximo, já ronda, já aparece, já se diviniza-se diante dos olhos humanos em alguns exercícios psíquicos. E há toda uma preparação política antecedendo a sua chegada, aqui chegando já no final da sua encarnação. Em especial o livro de Isaías. Isaías é um grande médium. Fala da chegada desse ser. E ele
grafa isso com muita naturalidade. Encontramos nessa época, já tinha passado pela terra Alexandre o Grande. Esse ser, especialmente naquela região, tinha feito grande trabalho a serviço do próprio Jesus, preparando a humanidade para a sua chegada, preparando a política. E ele, com um poder extraordinário de intuição, vence os obstáculos, coloca a sua companhia de trabalho em pleno curso. E aqui nasce com muito vigor o romanismo, que é a filosofia do Império Romano, de dominação. Mas esse mundo político, todos estão aqui envolvidos nas cinzas do primeiro estágio psíquico, que é a multiplicidade de deuses, vem com as cinzas do paganismo, mas começa-se a construir uma civilização de cidades belas, dá-se muito ênfase ao poder político centralizado. Então todos gostariam de ser amigos ou amigo dos fortes, ou do forte, ou do sistema, ou daquela política. E aqui constrói-se, entre outras, grandes marcos para a humanidade. Direito romano. O direito romano, o algarismo romano, os deuses, as religiões romanas e a lenda romana da loba, com a expressão de porca, e esta lenda vai falar de Rômulo e Remo. E aqui são as bases da ideologia organizacional da sociedade, e no seu meio já está cravado a existência do judaísmo como religião e como força política. Então veja aqui, os profetas ou os médiuns anunciam através de mensagens ou cartas, hoje seriam e-mails, né? Ou campo psicológico, insight, enfim. Mas o meio de comunicação daquela época era esse. Então,
feudos se criavam e ali médiuns apareciam e registrava a vinda ou o nascimento do segundo estágio do psiquismo humano. O interessante que ele é esperando, os livros narram, os oráculos afirmam, faz as leituras e vão se aproximando o tempo. E com esta preparação toda, ao mesmo tempo que para uns surge a ansiedade, a esperança da libertação, do outro surge o monstro do medo. Quem é esse desconhecido? E essa atmosfera psicológica ou psíquica toma conta do mundo civilizado, entre aspas. Inúmeras tribos surgem, são dominadas, dominam. A espada é a lei da justiça naquele momento. Mas começa a surgir já um estatuto de cidadania. No primeiro estágio psicológico não tem, psíquico não tem. Mas começa a surgir. Então existe a cidadania romana e outra cidadania. E como a cidadania romana muito respeitada pelo seu poder de domínio, não permitia que nenhum outro povo julgasse cidadãos romanos. Todo e qualquer cidadão romano só podia ser julgado nos tribunais de Roma. E aqui começa a criar-se um núcleo administrativo. Mas as forças do judaísmo também estão aqui em ebulição. Cai sobre os seus ombros o peso de sustentar a máquina romana. E esse peso, ele é imposto através da cobrança dos impostos. Isso cria um movimento de insatisfação. Mas ao mesmo tempo de medo. Quem é esse que poderá nos dar a libertação? O governo deste homem. E essas fantasias vão para, ou vai para, os menos cultos. E chegam ao conhecimento do povo. Quando os oráculos afirmam que este ser já estava prestes à encarnação,
surge divindades de outro reino com poderes atemporal e tem uma comunicação direta. Aqui já falando de Maria e do próprio marido, era um viúvo. E a forma como chega sem alarde. Tinha sido escrito muita coisa sobre ele, falado sobre muita coisa sobre ele, tinha elevado a temperatura da expectativa, mas a forma como ele chega, ele não chega assumindo os primeiros postos. Procura se harmonizar no útero de uma jovem recém-casada, tendo como paternidade um viúvo em estado mediano, de idade mediana, já com exploração do conhecimento social e respeitado pela sua postura de homem simples, e que traz o pão à mesa com o suor do seu rosto. Quando anuncia-se a sua chegada, no mesmo núcleo familiar, surge, aqui sim, a reencarnação de um dos grandes faróis de preparação para o segundo psiquismo, segundo estágio. Vivenciou no primeiro e aqui chega com grande potência. E tem com ele os laços tanto afetivos quanto consanguíneos. Maria e Isabel são primas. Jesus e João o Batista são primos de segundo grau. É isso? Sim. Quando falei em reencarnação, falamos com muita propriedade porque João o Batista é reencarnação de Elias. E se dá quase que simultâneo, ao mesmo tempo, na mesma família. Esse médium experiente, já da vivência entre os religiosos, muito dialogava com Jesus, que é encarnação, e aqui observamos a postura de um coronel diante do seu supremo general. João, o coronel, Jesus, o general. Delineando os pontos psicológicos
que traçaria a humanidade no estágio do segundo psiquismo. Fundamenta os seus pontos de trabalho em direção aos menos favorecidos, questiona as antigas organizações religiosas e traz o poder do novo. Não busca nos centros acadêmicos os seus alunos, mas na margem dos rios, dos lagos e posso falar lago porque o mar de Genezaré é um lago de água doce. Nas montanhas e passa em revista todos os soldados que antecederam o grande general, mas trazia a eles a carta autêntica deste grande orientador da tropa humana. Ele respeita a ciência constituída e amplia novos caminhos do porvir. Alimenta os fracos, esclarece os fortes e pontualiza como sua marca ímpar e patenteia a marca do amor. O amor é patente de Jesus, símbolo máximo da sua permanência entre nós. E o que nos deixa com muita satisfação é o respeito ímpar às coisas, às leis da natureza. Ele só se inquieta com o movimento da injustiça. E aqui ele faz contraponto com a justiça. Mesmo o termo justiça, é necessário buscarmos Justiniano. É isso? Que fez o Código Romano. Tá? Não importa. Você não sabe onde e com quem ele estava lidando e qual era o grupo espiritual, o grande médium, né? Mas ele passa a criar aqui um código de direito do homem, né? Que até hoje esses marcos estabelece as diretrizes claro que hoje foi aprimorado, mas ele vem e coloca o direito civil como marco. Mas aqui vamos encontrar, século XIX,
século XIX, vamos encontrar o homem que pega o direito civil e individualiza, dá o direito do homem. Aqui estamos falando já de Napoleão. Até então, você não tinha registro. Porque registro que tinha de sua família fazia-se como. Então é Napoleão que vai alterar o direito romano, trazendo ou enriquecendo, trazendo o direito individual. Mas se estamos falando desses dois homens, tanto Napoleão quanto Justiniano, não esquecendo aqui de Alexandre o Grande, depois volta por outra porta no ano 1000, novamente reorganizando com seu alto poder magnético e administrativo, Carlos Magno. É o mesmo espírito. Alexandre e Carlos Magno é o mesmo espírito. E Carlos Magno é que ele vai trazer um norte para a cadeira do papado, quando ele se autocoroou. E ele coloca que é um símbolo humano que qualquer homem pode fazer. Ele se autocoroou. Caminhando nesse sentido, no quarto século da era cristã, aqui já da era cristã, encontramos em Constantinopla o Concílio de Nicéia. E este é um marco que dá muita força psicológica para o Estado viver fora do laicismo. E o laicismo é ferido de morte quando o imperador romano da época ele coloca o cristianismo como religião oficial do Estado de Roma, do Império Romano. Aqui começa a trazer as toxinas para o pensamento de Jesus. Chegamos a uma grande confusão, porque o Velho Testamento ele não se distancia do Novo para estes acertos psicológicos, acertos administrativos que vão se consumando.
E aqui surge o grande movimento igrejista ou igrejeiro, com grande poder e psicologicamente deixar o homem de joelho, levando o marketing, a propaganda, o simbolismo para todas as tribos, sociedade e indivíduos. E condiciona essa religião através da música, através das pinturas e através do som. O sino foi criado com esse intuito de dominação psicológica pelo som. E o ponto zero de todas as cidades nascentes tem sempre como partido o ponto a Sé. Sé significa sede, ponto inicial. Dali que surge, que se expande. Núcleo é a Sé. Ou sede. Então, estamos combinados que o cristianismo, o primeiro tem que se misturar com o segundo estágio, segundo momento. O primeiro é o Velho Testamento, segundo é o Evangelho, e nós misturamos essas duas formas psicológicas e criamos uma forma de domínio. E nós estávamos observando os senhores quando replicava os pontos de observação de um amigo, como é fácil o domínio psicológico em questão de extorquir. O primeiro mandamento, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, ao teu irmão como a ti mesmo, do segundo estágio. O primeiro estágio, eu sou o Senhor teu Deus. E ele coloca exclusivamente, a postura psicológica é de exclusivismo. E nomeia mais 9 questões que há de ser observado. Isso no primeiro. No segundo, quando esse senhor faz 30 anos, em sua cidade natal, não foge ele às tradições, vai à sinagoga de Nazaré, abre no livro citado de Isaías, em especial a parte em que Isaías fala do Messias. Ele recita isto porque ele sentia-se que naquele momento ele estava preparado. E abre o segundo estágio do psiquismo humano. Mas até então, muitas situações já tinham se passado. A peregrinação de sua mãe,
com o seu pai, em busca de outras terras, para que fugisse dos que estavam com medo de sua chegada, porque não entendiam e não entenderam que era o grande libertador, jamais escravizador. Todas as formas de escravização surgiu da parte da ignorância do homem. E eu só posso ter uma conversa para tratar do assunto com propriedade que todos viveram e vivem e viverão, quando os irmãos chantageiam o outro, o mais forte lhe pede favores de busca de água, o mais fraco, para receber a proteção, se subjuga. O mais sábio escraviza o menos sábio. E esses movimentos se sucedem e se sucederam entre os religiosos. E para o domínio da técnica de libertação, tiramos Jesus de cena, colocamos-nos no lugar dele como apto a dialogar com o ser que eu construí, que é a figura satânica. E aqui eu domino ou estanco a evolução do outro pelo medo. E aqui se estabelece os marcos da religião-estado. Isto temos ainda os exemplares vivos na nossa sociedade até hoje. Mas o grande ponto precisamos passar em revista, que é a libertação do primeiro, do segundo, e a pontuação do marco brilhoso chamado amor. Em pontos obscuros, em que a nossa razão encontra dificuldade de encontrar oxigênio, surge sem dicotomia para os olhos atentos do observador, a facilidade da curva do segundo estágio entrando no terceiro.
que são as luzes esclarecedoras da ciência. Base triunfal para conhecer a grandeza de Deus, de joelhos, coloco-me como observador, como executante, como entusiasta, nutro as minhas atitudes de alegria, fé, esperança e amor. E vejo o movimento dos ventos. Retira a água do oceano. Em partículas por partículas eleva sobre as nossas cabeças e cria salutar fonte de renovação. Caminha em estado vaporosa, leve, e onde há necessidade, despeja, sem ferir. A grande Mãe Terra. Deixando as sementes apta a fazer o seu movimento de eclosão, as primeiras raízes, folhas e os reinos se movimentam. Dando continuidade à vida. Que para muitos não há tempo para observação. Para nós, a observação é obrigatória. Faz parte. Tão obrigatória como a respiração. Espero ter, de alguma forma, contribuído com a explicação, como surgiu esse segundo estágio do psiquismo humano, um dos marcos. Falamos do primeiro marco, para nós muito, muito importante, mas isso, o segundo marco, também de suma importância. A inclusão de todos os homens como irmãos. Todas as tribos aqui. Isso aqui está escrito no grande poema. Não que ele ditou, mas não que ele escreveu, mas ditou para que escrevesse em qualquer língua que estivesse sendo ouvida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E aqui sempre utilizando o verbo futuro.
Se ainda não tenho condições de santificar, hoje santificarei amanhã. Santificado seja, não é santificado é. Só santifica a mente que tem condições, ou a mente santificada. Se os senhores não têm amor, não poderá dar. Só pode doar uma moeda quem tem. A viúva só tinha uma moeda e assim o fez. Sem criar nenhuma desordem, respeitando todas as leis. Doa-nos o Supremo Amigo. A grande oportunidade de servir. Algum questionamento? Felipe? Dan? Vânia? Sônia? Doutora Elianice? Caríssimo. Soares. Maria do Carmo. Alguma pergunta? Não? Vocês entendem tudo esse negócio que a gente fala? Ou pulamos muito? Hã? Ou pulamos muito, né? De um... A Europa, ela pegou, o Carlos Magno morreu, ele foi dividir a Europa nos os três filhos. São as grandes três línguas dominando na Europa. São os três partes. Carlos Magno. Os três troncos. Hã? Só podia, porque Alexandre não teve filho. Carlos Magno. Pediram que a igreja devia escravizando todo e qualquer que passasse por sua porta, né? Essa semana eu passei na frente do templo que está em construção, do Salomão. E ali é plenamente você observa a grandeza que está sendo feito, esse templo, psicologicamente deixa qualquer um de joelho. Então, desde o material, a sua grandeza, a sua imponência, né? Aqui eu não sei, né? Aqui eu não sei mas é o nascimento do primeiro estágio do psiquismo humano, né? Essa semana eu tive oportunidade aliás, eu estava sem sono e resolvi 3 horas da manhã descer para ver. E fiz minhas orações, comecei a ligar a televisão, fiquei vendo, e eu acho que eu vi 3 ou 4 canais, os 3 ou 4 canais estavam falando. Tudo falava sobre o primeiro estágio, mas sempre em nome do segundo estágio. Trazendo isso para as necessidades básicas de hoje. Ontem fui... Eu nunca tinha visto uma forma tão meia mágica, né? Ontem fui
a cerimônia da cremação, né? E eu achei muito interessante porque cria-se uma expectativa cria-se uma expectativa porque de repente o corpo ele não está mais diante dos nossos olhos. Acabou o velório e sabemos que está em algum lugar. E eu fui, por curiosidade, para trás do crematório para ver se é realmente como é que se via ali, os carros funerários chegavam, né? Enfim, mas uma coisa misteriosa, descarregavam ali as flores. Mas eu não via os caixões descendo. Eu não observei isso. Mas eu fui lá para observar, eu queria ver, né? E bom, esperamos a cerimônia quando foi anunciado. Então você senta o grupo de familiares e de amigos e de repente, embalados numa música, surge assim, de uma forma muito majestosa, falou bem. Surge majestosamente, surge como que surgisse da terra, né? Aquele ser, né, que brotasse. Então, dá-se a impressão aqui da ressurreição, o ressurgir, né? Exato, né? Exato. Aí acompanhada por duas ou três músicas, período de 10 minutos, e como que a grande mãe pedisse de volta ao filho, né? E novamente aquele mecanismo, né? Ele, não sei se desce, eu só sei que é recolhido, né? E as emoções são bastante fortes, mas me chamou a atenção isso, né? O aspecto do ressurgir e o aspecto de ser recolhido, né? E ontem eu fiquei pensando, né? Hoje eu fiquei pensando sobre o assunto, né? Aquela imagem muito forte, o ressurgir depois do ser recolhido. E a música, né? Música de fundo. E o mecanismo ali, então, daí por diante você não tem mais participação nenhuma. Ou se tem participação, a sua participação é quando vai buscar lá as cinzas, os restos, né, sobra ali. Bom, então é muito interessante. Tem uma análise aqui que eu não sei se é esta a filosofia quando coloca a parte da cremação. Se for como outra sociedade que aceita a cremação como um ato de purificação, devolver à terra o pó esterilizado, é uma questão bastante interessante isso. Se for uma questão psicológica de ansiedade, quero me livrar o mais rápido possível, quero acabar com esta dor, quero me distanciar deste peso, desse sofrimento, e aqui tomo esta atitude como um remédio, como um anestésico. É preocupante.
porque isso é fuga. Aí tem aqui o outro aspecto. Estou falando aqui do indivíduo, parte, né? Da família, a família também, né? E a família aqui perde o referencial, né? Então, perder o referencial, né? Não sei se é essa A purificação. a purificação. Mas isso era os povos europeus, principalmente os celtas, né? Era o pessoal que Irlanda, o de hoje é Irlanda do Norte. Se você pega a lenda de Avalon, os corpos eram cremados. Eles punham numa jangadinha, cobriam com madeira, punham fogo e punham... Na Índia é assim, né? Os hindus. O fogo era considerado um deus. A crença na cremação aumentou a partir do poder que o elemento fogo representava. Acreditavam no seu poder de purificação, na proteção que exercia sobre o corpo contra maus espíritos. Mas aí quem escreve sobre isso? Porque nós afirmamos alguma coisa sem ter uma... porque no Camboja, eu acho que é Camboja, tem a cremação, mas a cremação, a ideia é devolver o pó esterilizado, né, limpo. Agora, existe aqui outras aplicações, né? Como, aqui sim, esterilizar a matéria para não contaminar, ser foco de contaminação para as atuais sociedades. Então, isso aqui, uma questão sanitária, então os dirigentes podem, né? Mas se não tiver uma intenção, uma compreensão individual e de família, né? Porque muitas vezes encontramos pessoas como algo desprezível, né? Eu aceito a cremação para mim e para os meus, porque aqui tem uma ansiedade de me livrar dos seus despojos, das suas... Então, logo mais, todo esse culto dos finados terá modificado, porque restará apenas as cinzas, né? Terminamos por aqui? Mas o Deus tem o hábito de permanecer com as cinzas, Cultuar. Como também temos aqui outras, que nós, quando enterramos, nós vamos aos cemitérios também cultuar, né? que é um ritual. Sim, então, Bom, isso aqui já são tradições, né? Tradições e culturas são coisas totalmente diferentes. Terminamos por aqui? Falamos aqui das cestas básicas, nosso cadastramento, e vamos pedir a Jesus que nos abençoe essa casa, seus dirigentes, encarnados e desencarnados. Quero saber quando, no dia que eu partir, eu não quero ir para esse estado de purificação, não. Quero ser enterrado, se possível sem caixão, me embrulhe num pano, né? Eu quero. Não. Eu já fiz um plano. Eu quero ser cremado com bastante fogo, que é para me purificar. Lá é 1.200 graus, 2 minutos. Então, Tá bom. mas é para Mas purificar. você sabe Não. que eu sempre pensei Tá bom. em ser queimada, não por esses Para purificar também dos pecados. Não pensei. Porque eu tenho pavor daqueles bichos. Então eu falei que no meu corpo ficou todo cheio de... Mas esses bichos são psicológicos, É? é mental. Não é não. Desligamos por aqui? Terminamos.